Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre a União Soviética, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi fundada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991. A União Soviética consistia em 15 repúblicas ocupando metade da Europa Oriental e um terço do norte da Europa na Ásia. Durante sua existência como Estado soberano, foi o segundo maior país do mundo e a segunda maior potência mundial. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também o sino das notificações, que é muito importante para que você fique por dentro de tudo que acontece no canal. História da União Soviética. As raízes da União Soviética estão na Revolução de 1917 e na Guerra Civil Russa, 1918 e 1921. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi oficialmente estabelecida em 30 de dezembro de 1922 no final do Congresso dos Sovietes. Eram conselhos que uniam trabalhadores, soldados e fazendeiros. No início, a União era integrada por Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. As quatro repúblicas surgiram em decorrência do colapso do Império Russo e da Revolução de Outubro de 1917. Entre 1922 e 1991, a URSS contou com 15 repúblicas soviéticas. Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão, Estônia. As 15 repúblicas representavam a união de ao menos 100 etnias da Ásia e da Europa que tinham direito à autodeterminação como povos. A União contribuiu para a concentração de esforços de reconstrução após a Primeira Guerra, 1914 a 1918. Também a Guerra Civil reduziu a produção industrial russa em 18% e a agricultura em 30%. Como resultado do conflito, 9 milhões de pessoas, incluindo civis e soldados, foram mortas. O fim da guerra também mudou o conceito econômico que Lenin apresentou em 1917. Economia na União Soviética. A NEP, Nova Política Econômica, foi caracterizada pela coexistência de práticas capitalistas e socialistas. Durou até 1928, 4 anos após a morte de Lenin e com a vitória de Stalin sobre Trotsky. Portanto, o regime adquiriu um único caráter socialista e está sob a liderança do Partido Comunista da União Soviética. A política econômica de Stalin baseava-se na adoção de planos quinquenais, controlados pela Gosplan. Esta era a Comissão de Planejamento Econômico, responsável pelo planejamento da economia soviética. Por ordem de Stalin e o controle de Gosplan, o desenvolvimento da indústria pesada e a coletivização da agricultura foram previstos nos planos quinquenais. As cooperativas e fazendas estatais foram substituídas pela propriedade privada. A princípio, a coletivização das terras causou muita agitação nas aldeias, porque os camponeses não tinham recursos para cultivar a terra. Milhares de pessoas morreram de fome por causa dessa mudança no sistema de propriedade. Planos quinquenais mudaram a imagem econômica e social da União Soviética em 10 anos. A produção de energia, carros, armas, petróleo e carvão aumentou. O financiamento para a formação de médicos também foi aumentado com leitos hospitalares, bibliotecas e escolas. Antes da Revolução, havia 6,0 livros para cada grupo de 10 mil residentes dos países que formavam a União Soviética. Em 1939, a oferta para cada grupo de 10 mil pessoas chegava a 8.610 livros. O desenvolvimento econômico e social da União Soviética foi considerado a base principal da Segunda Guerra Mundial, na qual morreram 27 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, os oponentes de Stalin foram excluídos ou expulsos. A União Soviética foi isolada da crise 1929 e da Grande Depressão da década de 1930.
Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. No entanto, o país não saiu ileso da Segunda Guerra Mundial, que perdeu 16,5 milhões de vidas, entre civis e soldados. Apesar de lutar ao lado dos aliados, a União Soviética e os Estados Unidos se separaram devido às suas diferenças políticas e econômicas. Quando a chamada Guerra Fria começou, dois blocos foram estabelecidos no mundo. Muro de Berlim. A ideologia socialista era o oposto do capitalismo que os Estados Unidos haviam polarizado no Ocidente. O símbolo da divisão do mundo em polos capitalistas e socialistas era o Muro de Berlim. O muro foi construído em agosto de 1961 e demolido em novembro de 1989. União Soviética depois de Stalin. Durante este período, o modelo político começa a mudar como resultado da centralização imposta por Stalin. O líder soviético era conhecido por sua concentração e abuso de poder. Após sua morte, seu sucessor, Nikita Khrushchev, decidiu reformar o partido e fazer uma abertura covarde com outros países. Khrushchev será responsável por expor a opressão política que ocorreu durante o governo de Stalin. Em seu discurso partidário, ele detalhou as prisões e assassinatos arbitrários que Stalin usou para eliminar seus oponentes. A era do desaparecimento do sistema urbano de habitação, produção de alimentos e bens de consumo. O declínio do sindicato socialista aumentou na década de 1980, quando Mikhail Gorbachev chegou ao poder. Perestroika e Glasnost. Sinais da liderança de Gorbachev incluem os programas Perestroika e Glasnost. Ambos visavam abrir o país política e economicamente. Durante o governo de Gorbachev, a União Soviética reduz os gastos militares, a ajuda aos países socialistas e a interferência política nesses países. O fim da União Soviética. Na União Soviética, na década de 90 do século passado, houve movimentos de independência em várias repúblicas. O resultado foi o colapso da União Soviética no final de 1991, após o estabelecimento da Comunidade de Estados Independentes, CEI. Quando se desfez, a União Soviética estava concentrada em 22 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 288,6 milhões de pessoas. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.